Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo sejam com vocês. É com muito prazer que nós estamos aqui para dar sequência ao estudo da história da igreja, né, onde nós paramos. Na última aula nós vimos a vida de Agostinho de Hipona e hoje nós vamos falar sobre a teologia de Agostinho. E assim nós vamos estar terminando aquela primeira parte da história da igreja, também chamada de patrística, ou os pais da igreja. Não porque Agostinho seja o último pai da igreja, porque a maioria dos teólogos concordam que a patrística termina lá no ano de 590, com o papado de Gregório Magno, ou seja, no final do século VI. Alguns até dizem que é até no começo do século VIII, mas nós decidimos terminar o assunto da patrística aqui com o maior nome da patrística, que é o Agostinho. Não existe muita coisa para ser acrescentada depois de Agostinho. Tá? Então nós já vamos entrar na escolástica, nós vamos entrar na questão da igreja na Idade Média. Ok? Depois de Agostinho. Na aula passada, a gente pôde ver que a teologia de Agostinho ela não foi fruto de uma mera meditação em coisas abstratas. Né? Agostinho, a teologia dele foi desenvolvida como uma forma de resposta, de reação às dificuldades, às questões que Agostinho se deparou e teve que enfrentar no decorrer da sua vida, como a questão do ceticismo dos filósofos acadêmicos, os conceitos, os ensinamentos do maniqueísmo, do donatismo, do pelagianismo, né? E que estavam ameaçando o cristianismo no tempo de Agostinho. Então percebam que para que nós possamos ter um melhor entendimento do pensamento agostiniano, é muito importante que nós tenhamos em mente esse contexto da vida de Agostinho, que levou ele, né, a ter que desenvolver essas respostas, ter essas conclusões. Então foi por causa disso que na aula passada nós gastamos toda a aula para falar sobre a vida de Agostinho, onde nós percorremos uma timeline com os principais pontos da história desse homem, que é considerado não apenas por católicos, mas também por protestantes como um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Apesar de que nós entendemos que nem todas as conclusões doutrinárias de Agostinho estão em conformidade com as Escrituras. Alguns pontos, tanto a doutrina católica como o protestante não concordam com Agostinho, né? Durante o passar das aulas, né? Porque nós vamos ter que esse vídeo aqui não vai ser suficiente, talvez nós vamos gravar em 2 vídeos a teologia de Agostinho. Eu vou pontuando algumas questões em relação a isso. O Agostinho, a sua teologia, ela é uma teologia muito vasta, muito extensa, muito densa. Ele escreveu milhares de páginas, então é até pretensão nossa tentar aprofundar nesses assuntos. O que nós vamos fazer aqui é dar realmente para os irmãos um resumo do resumo, para que vocês possam conhecer mais daquilo que Agostinho fez, né, daquilo que Agostinho foi, né? E a teologia de Agostinho é uma teologia também evolutiva. A gente percebe que em alguns pontos ele pensava de um jeito no começo, mas mais na frente ele mudou o seu ponto de vista. E isso vai ficar muito claro nas últimas obras que ele escreveu, que foi o livro Retratações, quando ele faz uma análise, uma avaliação de toda a sua obra literária e vai fazer considerações sobre algumas questões que ele escreveu, que ele reconhece que se equivocou e que mudou de posição, ou então algumas questões que ele precisou esclarecer mais porque estava um pouco dúbio, um pouco confuso. Ele diz, inclusive, que o livro da Trindade que ele escreveu, que é um livro muito, muito, muito assim, profundo sobre esse assunto, talvez não exista nada tão profundo sobre esse assunto do que esse livro da Trindade do Agostinho. Ele diz nessas retratações que é um livro muito complexo, muito difícil de ser lido. Né? Ele mesmo diz isso. Para a gente ter um exemplo muito interessante nessas retratações, que é sobre aquela passagem, aquele versículo de Mateus 16, versículo 18. Logo após o Pedro confessar o Senhor Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo,
Então, no versículo 18, o Senhor vai dizer para ele assim: pois eu te digo, tu és Pedro, pois também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Agostinho disse que, inicialmente, no primeiro livro que ele escreveu contra Donato, né, em relação ao donatismo, o Agostinho ele disse que aquela rocha era Pedro, que a igreja deveria ser edificada sobre Pedro. E esse pensamento exigia-se então aquela sequência, né, aquela sucessão de homens que deveriam sustentar então a igreja, né, sobre si, que são os papas. Só que, mais no final da sua vida, ele vai mudar de posição e vai ensinar que aquela rocha não era Pedro, mas era a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja. Isso é muito interessante, né? O próprio livro das Retratações mostra Agostinho como um homem verdadeiro, um homem honesto, sincero, um homem que está em busca da verdade, né? Em detrimento até da sua própria reputação, de mostrar, não, eu errei. Porque muitos homens não puderam fazer na história da igreja, né? Foram homens de Deus, deixaram um grande legado, mas muitas vezes eles não tiveram a coragem de voltar atrás e dizer, não, nesse ponto aqui eu poderia ter sido melhor. E Agostinho não, a gente vê isso claramente na vida desse homem. Então percebo que a teologia de Agostinho é uma teologia que a gente tem que tomar muito cuidado para estudar. Porque determinadas situações, determinados pensamentos, você tem que saber se aquilo não foi alterado posteriormente, se Agostinho não mudou aquilo, né? Até isso traz uma certa dificuldade. Além de tudo, a teologia de Agostinho está está baseada em vários pontos na questão da filosofia, principalmente neoplatonista. E para muitos isso é algo negativo. A gente vai ver que a gente não pode considerar dessa forma, né? O Agostinho ele conseguiu separar em muitos momentos a questão daquilo que era proveitoso na filosofia que ele teve que trazer para poder agregar no conhecimento da sua teologia. Então, dito essa introdução, nós vamos começar então pela teoria do conhecimento de Agostinho. Agostinho ele desenvolveu essa teoria do conhecimento quando ele escreveu o livro Contra os Acadêmicos, que é uma resposta ao ceticismo dos filósofos chamados acadêmicos, que Agostinho chegou a aceitar no momento da sua vida. Para quem assistiu aquela última aula, você sabe que Agostinho, quando ele se mudou de Cartago para Roma, ele queria dar uma impulsionada na sua carreira como professor de retórica, então ele decidiu ir para o centro do mundo, para a grande metrópole que era Roma. Então ele saiu de Cartago muito decepcionado com a seita maniqueísta, que ele fez parte como ouvinte, não como iniciado, mas ele se envolveu com aquela doutrina pagã de aspecto gnóstico, que era o maniqueísmo, que prometia respostas aos mistérios concernentes à natureza do homem. Então o Agostinho, depois de conversar com todos os mestres do maniqueísmo, inclusive com o papa do maniqueísmo, tal de Faustus, ele percebeu que aquilo tudo eram ideias soltas, que não havia uma amarração lógica, não havia uma sistematização. Então ele deixou tudo aquilo para trás e aquilo foi uma grande decepção. Também da astrologia, que quase concomitantemente ele também se envolveu junto com o maniqueísmo, e ele vai dizer lá nos livros as Confissões de Agostinho, que é uma autobiografia que ele escreveu, que os astrólogos eram impostores, aqueles impostores, vai chamá-los de impostores. Então quando ele chega em Roma, ele chega muito decepcionado com tudo aquilo e se depara com esse pensamento dos filósofos acadêmicos, que diziam que o homem não possui uma capacidade de absorver qualquer tipo de verdade.
Eles gostavam de utilizar uma frase que era assim: a única coisa que sabemos é que nada sabemos. Né? Então eles diziam que se é impossível para nós absorver realmente, verdadeiramente, uma verdade absoluta quanto aos mistérios que nos rodeiam, então a única forma de nós alcançarmos a ausência de inquietações, de termos paz, né? É a suspensão do juízo, ou seja, é deixar de buscar se desgastar pela busca de respostas, é deixar para lá. E Agostinho, então, quando ele conheceu o Senhor, ele tratou, a primeira coisa que ele quis fazer foi refutar esse pensamento. E para isso, Agostinho, ele foi buscar lá na filosofia platônica, a ideia de um mundo inteligível, um mundo inteligível, cujas as verdades eternas e imutáveis, elas podem ser tocadas em alguma medida pelo homem. O homem pode conhecer, né? Essa ideia de Platão. Só que há uma diferença crucial no pensamento de Agostinho para o pensamento de Platão, porque para Platão, essas verdades eternas, elas estavam acima de Deus, acima do Criador. Para Agostinho, não. Elas habitavam dentro da mente de Deus. Elas faziam parte da mente de Deus, do propósito de Deus, da verdade que Deus é o fundamento. Além disso, Platão ele dizia que o homem só poderia acessar essas verdades eternas porque elas haviam sido introduzidas na alma num momento anterior dela possuir um corpo físico, que é a teoria da pré-existência da alma. E Agostinho não acreditava nisso. Ele dizia que o homem ele pode tocar o conhecimento, absorver o conhecimento apenas devido a um processo de iluminação divina. Ou seja, Deus ele vem até o homem, o intelecto do homem, e ilumina o seu intelecto, transferindo para ele, concedendo a ele um conhecimento. Interessante essa visão de Agostinho, essa teoria do conhecimento, porque quando nós paramos para meditar sobre isso, nós percebemos que ela tem um sentido muito verdadeiro em relação ao conhecimento que Deus dispensa ao homem dentro dos limites da graça comum e da revelação geral, que está dentro da graça comum, como também da revelação especial. Né? Quando nós olhamos para a humanidade de uma forma geral, nós podemos dizer que tudo que nós conhecemos hoje, não é porque o homem tem uma capacidade de conhecer, de poder perceber essas verdades eternas. Vamos pegar um exemplo aqui, no campo da física. Vamos pegar aqui Isaac Newton, que teve a percepção de coisas grandiosas, como, por exemplo, ele pôde perceber que existe uma força de atração entre os corpos chamado de gravidade. Então ele pôde elaborar as 3 leis da física clássica. Né? Uma delas diz respeito à questão da lei da gravidade. E isso, meus amados, foi algo que a mente dele não poderia absorver, assim, perceber somente por si própria. Mas foi algo que Deus iluminou a sua mente. Assim, é isso que a teoria do conhecimento de Agostinho quer explicar, quer ensinar. Da mesma forma, os outros físicos que elaboraram as leis da física quântica, da mecânica quântica, como o Max Planck, o Albert Einstein, o Niels Bohr, o John von Neumann e tantos outros. O problema é que a maioria desses homens não reconhecem que eles receberam esse conhecimento graças à ação de Deus. Como foi o caso desse físico que morreu no ano passado, considerado um dos maiores físicos, o maior físico das últimas décadas, o Stephen Hawking, que mesmo diante de tanto conhecimento não se dobrou, né, a realidade, a verdade de que existe algo superior a tudo isso.
Então, percebo que o homem foi criado de uma forma cujos sentidos eles percebem o que está ao redor dele em relação a este mundo, a essa realidade, para que assim eles também possam perceber que existe uma verdade absoluta que está acima de tudo. Existe um fundamento para toda a verdade, esse fundamento é Deus. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, lá no versículo 20, 21, vai dizer que o homem é indesculpável por não render da graças, da glória a esse Deus, não glorificar esse Deus, tendo em vista que ele é revelado pelas coisas que ele criou. Né? Porque nós, diante daquilo que está ao nosso redor, Deus concedeu uma revelação geral a todo homem de que ele existe. Agora, quando nós chegamos para a revelação especial, meus irmãos, aí o negócio ganha uma dimensão muito maior, porque o interesse de Deus, o desejo de Deus, não é só que o homem perceba que ele existe. Deus deseja que o homem tenha comunhão com ele. Deus deseja repartir com o homem os seus segredos. Deus deseja que o homem venha conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo. De forma que nesse relacionamento de conhecer a Deus, nós vamos amando Ele muito mais, nós vamos adorando, servindo-o, glorificando, e isso será eterno. Por isso que a eternidade nunca será monótona, né? E isso é tão maravilhoso. Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2 que o Senhor Jesus, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Imagine. O Senhor nos reconciliou com ele, né? Por causa do sangue do Senhor, nós somos reconciliados com o Pai. E recebemos o Espírito para habitar em nós, para que nós pudéssemos desfrutar de verdades, irmãos, tão grandiosas. Já nessa vida. Já nessa vida. Quem dirá na vida futura? Então, isso é algo que leva a gente a meditar assim, meu Deus, como eu tenho permitido que as coisas fúteis desse mundo venham tirar o foco, venham me distrair, que eu poderia estar conhecendo tanto mais de Deus, porque a mim foi dado esse privilégio, a mim foi dado esse direito, porque eu tenho um Espírito habitando dentro de mim. Né? Lembra-se de Paulo ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, se não me engano, ele vai ter aquela experiência sobrenatural, onde ele é levado ao terceiro céu e escuta palavras que são inefáveis. Conhecimentos que ele não podem passar nem para o homem, agora ele não tem condição de receber. E por isso recebeu um espinho na carne. Porque o Senhor quer nos fazer conhecer. Então toda essa questão da doutrina da teoria do conhecimento de Agostinho é muito linda, né? Então, Agostinho diz que Deus é a fonte de todo conhecimento. E na medida que nós vamos entendendo isso, que Deus é a fonte de todo conhecimento, então isso nos leva a concluir que Deus deve ser o alvo, o foco da vontade do homem. A vontade do homem deve se dirigir para esse alvo, Deus. Que maravilha. Realmente é muito precioso tudo isso. Amém? Vamos então para o próximo tópico, que é a criação. O Agostinho, ele ensinava que a criação, né, Deus criou todas as coisas do nada. Ele não criou de uma substância divina, como muitos afirmavam, porque o resultado seria algo divino, não seria uma criação verdadeira. Como ele também não criou de uma massa ou de uma matéria informe, eterna, como alegavam os filósofos, né? Que já existia uma matéria informe desde a eternidade, que Deus então pegou aquela matéria informe e começou a transformar, começou a criar um universo. Não, porque só Deus é eterno. Então quando em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, aquela matéria informe, Deus criou do nada. Tudo foi criado do nada. Porque antes só existia Deus.
né? Só existia Deus. Ele também diz, Agostinho, que toda a criação estava antes dentro da palavra, ou seja, do verbo, do logos de Deus, que é coeterno com Deus. E que tudo foi criado por meio do verbo de Deus. E até aí tudo bem, você percebe isso, que é algo bíblico, né? É fácil, é claro para nós aceitamos tudo isso. O problema é que Agostinho também disse algumas questões que não foram bem aceitas pelos cristãos. Como, por exemplo, ele dizia que todas as coisas foram criadas em um único momento, tudo simultaneamente. Algumas criaturas Deus criou na sua forma final, na forma perfeita. Outras ele criou imperfeitas, incompletas, mas dotadas de atributos ou de características intrínsecas, evolutivas, que capacitavam essas criaturas a chegarem no estágio de perfeição. Esse foi um problema, né? O outro é que o Agostinho, ele não reconhecia, ou ele era contra a literalidade do relato de Gênesis sobre os dias da criação. Para ele, os dias não eram 24 horas, apesar do texto estar bem claro, dizendo que se trata de dia, de tardes e manhãs, né? E essa ideia de Agostinho é uma ideia já de Orígenes de Alexandria. Orígenes, nós estudamos esse pai da igreja, quem viu a aula deve lembrar dele, né? É aquele pai da igreja que ele era caracterizado pela questão da interpretação alegórica. Talvez ninguém escreveu tanto como Orígenes. Orígenes escreveu mais do que Agostinho, para vocês terem uma ideia. Agostinho escreveu demais. Inclusive esqueci o nome de um historiador que tem uma biblioteca de Agostinho. Ele escreveu lá que se você disser que já leu tudo isso que Agostinho escreveu, você é um mentiroso. O tanto que Agostinho escreveu, né? Então, percebo que Orígenes, ele tinha essa questão da interpretação alegórica. Ambrósio, que discipulou o Agostinho lá no começo da sua conversão, ele também era voltado à interpretação alegórica, né, ali da escola de Alexandria. E Agostinho também pegou essa veia. E o Agostinho, ele concordava com Orígenes em relação que a interpretação literal desses 6 dias não era correta. Por causa disso, eles foram acusados, principalmente pela Igreja Católica, por serem os precursores da teoria da evolução de Darwin. Só que, na verdade, gente, a intenção original de Agostinho e de Orígenes, né, primeiro Orígenes, é claro, não era o conceito de dia-era, sabe? Elaborar o conceito de dia-era. Esse conceito dia-era é um conceito que diz o seguinte, que cada dia daquele corresponde a uma era, que é composto de milhares ou milhões de anos, nos quais Deus desenvolveu aquelas etapas da criação. Não era essa a intenção original deles. O que, na verdade, eles intentaram era que, baseados numa noção filosófica de um Deus intemporal, um Deus que não está preso no tempo, ele está fora do tempo, porque o próprio tempo é uma criação de Deus, como nós vamos ver no próximo tópico. Eles entenderam que o mais correto era atribuir a Deus uma atividade criadora que não estivesse relacionado ao tempo. Entendeu? Sendo que os dias da criação, eles deveriam ser considerados como representativos de noções filosóficas associadas a Deus, tomadas nas suas respectivas perspectivas. Só que, quando nós olhamos para essa interpretação, nós podemos perceber que ela não teve ganho algum na história da igreja. Ela não acrescentou nada ao conhecimento, ao nosso conhecimento. Pelo contrário, é algo muito profundo filosófico.
Para você poder abstrair um pouco disso tudo, você vai ter que adentrar a questão de toda a conceituação do tempo, que Agostinho faz lá no livro 11 de Confissões. Não é uma coisa simples. Então, assim, a linha ortodoxa da igreja, né, a doutrina ortodoxa, ela prefere o lado mais conservador. E nisso a gente tem que concordar, que é o quê? Considerar que aqueles 6 dias são literais. Porque, gente, tem coisas na palavra de Deus que a gente tentar resolver por meio de filosofia pode ser um grande perigo. Se a gente tentar alegorizar demais, é algo muito perigoso. Existem mistérios que o homem tem que se dobrar diante deles e dizer, eu não sei isso. Então, assim, o problema é que, apesar de eles não realmente ter uma ideia original de dia-era, esse pensamento de origem e de Agostinho, ele percorreu toda a Idade Média, chegou na Idade Moderna e incentivou aqueles que tinham os pensamentos evolucionistas, né? Então ela nasceu com uma nova roupagem. E essas pessoas tentaram harmonizar o texto bíblico com as suas ideias de que a Terra, na verdade, ela demorou milhões de anos para chegar ao que ela é hoje. Então, realmente, essa questão da visão deles, da alegoria, né, dos dias da criação, é uma questão que não é aceita pelos cristãos, pela maioria dos cristãos. Ok? Dito isso, então, nós vamos entrar no tempo, na questão do tempo. Nós separamos o tempo do tópico da criação justamente porque ele representava algo de grande importância na mente ou no pensamento agostiniano. A concepção de tempo apresentada por Agostinho no livro 11 de Confissões é uma das maiores discussões do seu pensamento teológico filosófico. O filósofo e matemático alemão, o Edmund Husserl, que é o pai da escola da fenomenologia, ele disse algo muito interessante sobre Agostinho no seu livro Lições para uma Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo. Olha só o que ele disse. Agostinho foi o primeiro filósofo que sentiu a fundo as poderosas dificuldades referentes às difíceis questões que estão relacionadas ao entendimento do tempo e que com elas lutou até quase ao desespero. Então perceba como essa questão do tempo é algo que governou o pensamento, a mente de Agostinho, o coração de Agostinho durante um tempo da sua vida. Ele inclusive dizia, né, ele reconhecia que a aparente simplicidade do assunto e o nosso suposto conhecimento do que seja o tempo criavam barreiras para a compreensão verdadeira do que é o tempo. Observe o que ele escreveu sobre isso lá no seu livro Confissões. Que assunto mais familiar e mais batido em nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. Ou seja, quando nós estamos falando sobre o tempo, parece uma coisa tão clara, né? Não tem nenhuma dificuldade, nós entendemos bem. Só que Agostinho vai dizer que a questão do tempo é um dos assuntos mais complexos que existem. O Agostinho, na sua análise filosófica, ele parte do pressuposto, ou do princípio, de que Deus criou todas as coisas, inclusive o tempo. Ou seja, houve um certo momento de que o tempo não existia. Houve um tempo de que o tempo não era tempo. E até isso é incoerente, porque se o tempo não era tempo, então não existia tempo. Existia eternidade. Os próprios físicos, quando querem explicar a origem do universo sem Deus, eles então partem para aquela teoria do Big Bang. E dizem que, a partir daquela explosão, foram criados tanto a matéria, como a energia, como o espaço e o tempo. Então eles acreditam também que o tempo passou a existir a partir de um momento. Quando a gente para pensar em tudo isso, né, que a eternidade e tempo não são a mesma coisa, e que o tempo não é um subconjunto da eternidade, de que o tempo
ele não mede, ele não serve para medir a eternidade. O tempo, gente, ele não mede a eternidade. E que Deus, a sua existência, é totalmente independente do tempo. Então a nossa mente meio que dá uma travada. Por quê? Porque o nosso raciocínio está totalmente atrelado a uma lógica cronológica, uma lógica sequencial. Então é difícil você tentar entender como é que Deus existe fora do tempo. Porque a nossa noção de existência exige de nós um pensamento referente à sucessão, né? Só que Agostinho vai dizer que na eternidade não há sucessão. E até a expressão antes da criação é incoerente. Porque se antes, ele não pode ser encaixado, não pode se referir à eternidade. Porque é contra o princípio, o conceito de eternidade. Por isso, Agostinho, na sua análise filosófica a respeito do tempo, ele partiu para um aspecto psicológico, ou seja, uma visão do lado humano. Então, Agostinho dizia que o tempo é uma distensão da alma humana, sendo esta capaz de voltar-se ao passado, intencionar-se no presente e se projetar a um futuro que ainda não existe. Ou seja, Agostinho considerou o tempo como algo subjetivo, porque o tempo só é tempo porque nós o medimos. Caso contrário, ele seria a eternidade. E esta só pertence àquele que é eterno. Deus, o único onipresente. Então percebo que no pensamento de Agostinho, o tempo ele consiste na forma como o homem se relaciona com as coisas que passaram, que passam e que passarão. Ou seja, o passado, o presente e o futuro, que Agostinho dizia serem modulações de um único tempo. Então isso, gente, é um resumo, né? É apenas para conhecimento de vocês. Algo bem simples mesmo, se você quiser estudar mais a fundo. Eu admiro muito porque precisa de grande perseverança, porque é um assunto de grande complexidade. Né? O Agostinho fala uma coisa interessante. Ele diz assim que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, totalmente unido a esse Deus, mas que por força do pecado ele foi introduzido não apenas na morte, mas também no tempo. E aí gera uma certa confusão na mente da gente. Porque antes do pecado é a história do Éden, e ali é uma sucessão de acontecimentos. Como lidar com isso tudo? Né? Percebam? Não é fácil. Né? Então ele vai dizer que por meio do Filho de Deus, do Cordeiro, que veio a esta terra, né, ele pôde nos religar a esse Deus e fazer da sua vida no tempo uma preparação para a vida eterna. É bonito, mas é algo que a gente precisa realmente ter que considerar de uma maneira muito mais cuidadosa. Ok? Então, do tempo, nós vamos agora para a origem do mal. Bom, gente, essa questão da origem do mal também foi outro ponto que o Agostinho ele tratou de desenvolver para refutar a visão maniqueísta, né, que ele, depois que se converteu, percebeu que era uma furada, era algo maligno, né? Porque o maniqueísmo ele apregoava uma crença dualista, que diz que há no universo dois princípios eternos, duas forças que são antagônicas, que estão em uma eterna oposição. O bem representado por Deus e o mal representado pelo diabo. Então, o Agostinho, ele refutou essa teoria maligna, porque ela dizia que o mal estava em paridade com o bem. Ou seja, o diabo estava em igualdade com Deus em relação a poder e a eternidade, o que é uma mentira. Da mesma forma, o bem, que é Deus, estava propenso ao ataque do mal, como se ele pudesse atingir a Deus, como se ele pudesse frustrar os planos de Deus, ou restringir a ação de Deus.
Então Agostinho dizia que qualquer posição dualista que se baseia em duas forças eternamente antagônicas, ela levava ao absoluto absurdo. E o ponto de partida do argumento do Agostinho é que todas as coisas existem por causa de Deus, ou seja, provém de Deus. E que tudo que Deus fez é bom, porque tem uma certa medida, uma certa beleza, uma certa ordem. E quanto ao mal, o mal não é uma natureza. O mal não foi algo que foi feito por Deus, não é uma coisa criada por Deus. O mal é simplesmente a negação do bem, a deturpação, a corrupção, a perversão do bem. Inclusive, existem alguns exemplos clássicos que nós demos na última aula. Por exemplo, a cerca, né? Eu acho que é o exemplo mais clássico que tem. A cerca, ela representa o bem, mas um buraco na cerca que aparece é uma corrupção daquela cerca. Aquele buraco, ele só existe porque a cerca está ali. Porque existe um bem, entenderam? Ele não foi algo que foi criado, mas ele é algo que depende do bem. Se a cerca não tivesse ali, esse buraco também não existia. Da mesma forma, a ferrugem é uma corrupção do ferro. A ferrugem não existe independente do ferro. É por isso que se diz que esse pensamento de Agostinho sobre a origem do mal, ele está em conformidade com o pensamento neoplatônico sobre o mal. Porque o neoplatonismo, ele diz que o mal, ele não existe a parte do único, ou seja, de Deus. Ele não existe, ele não tem uma existência à parte de Deus. Porque, na verdade, ele consiste no afastar-se do único, ou seja, de Deus. E realmente é isso, né? Agora eu pergunto para vocês, se o mal não foi criado por Deus, se todas as coisas que Deus criou é bom, e o mal não foi criado por Deus, como é que o mal surge? Qual é a explicação do surgimento do mal? Essa pergunta eu vou responder ela na próxima aula. Ela será muito importante para nós entrarmos no entendimento de livre-arbítrio, de pecado original do homem, de graça de Deus na salvação. Eu queria muito que você respondesse essa pergunta aqui nos comentários, né? Eu queria muito ver a percepção sua em relação a isso. Tá bom? Então, na próxima aula a gente se encontra. Então, até lá, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.